podcast Escolha, Mudança e Ação, onde você pode escolher, mudar e tomar ação para criar um diferente hoje e um futuro diferente. Estas são as minhas escolhas de história, mudança e ação, junto com os fenomenais convidados que eu tenho aqui. Desde muito nova, eu sempre desejei criar uma mudança no mundo. O planeta vem sendo uma inspiração constante para mim, e Access Consciousness me mostrou as ferramentas para saber que tudo é possível. E eu continuo escolhendo. O que você vai escolher? Oi, pessoal, então bem-vindos à Escolha, Mudança e Ação podcast. Então, nós temos dois convidados muito especiais comigo aqui hoje. E você vai ter que correr para o YouTube se você quer ver um deles, ok? Agora você talvez estava ouvindo no Spotify e você tem a maravilhosa senhorita Sarah Watt, bem-vinda. Olá, obrigada. E no colo dela, ela tem um dos meus animais favoritos do mundo, senhorita Frank. Eu a adoro absolutamente. Ela é tão linda, uma cadela tão linda. Sim, aí está. Foi um olhar perfeito. Ela estava tipo: "Me diga mais", Sarah disse. "Sim, me diga mais. Você vai me alimentar? Você vai me dar petiscos, talvez?" Então, temos Sarah e Frank, mas eu vou conversar com a Sarah. E se você quiser conferir, não se esqueça que você sempre pode ir para o YouTube, onde estamos ao vivo. Eu acho que 99% dos nossos programas agora. E bem-vindos, obrigada, obrigada por estar aqui, Sarah, obrigada por ouvirem, obrigada por estarem no mundo. E sabe, como pode melhorar ainda mais? Eu pedi para a Sarah vir aqui hoje, e na verdade, assim, eu serei totalmente honesta com vocês. Eu tenho 2 coisas que estão chegando à medida que esses podcasts são lançados, e eu estava tipo: "Nossa, eu realmente quero convidar as pessoas para essas possibilidades". E é assim que eu olho para toda Access Consciousness, não um lugar de, sabe, socar as ferramentas de Access goela abaixo. E eu acho que isso é incrivelmente uma falta de gentileza, e eu gostaria de convidar todos para uma possibilidade diferente em todas as áreas da vida. Então eu tenho algo a chegar chamada séries do corpo, que você se você ouvir meus últimos 2 podcasts, eu estou falando disso também, eu fiz alguns podcasts com pessoas fabulosas, maravilhosas, com tantas histórias ótimas e ferramentas. Se você não viu, volte e ouça. A série de corpos começa no dia 15 de julho aqui na Austrália, então 14 de julho começa dia 14 de julho nos Estados Unidos, que dia bom! E vai por 3 meses, mas eu estou tão empolgada, eu fico acordando todas as manhãs e meu corpo pois eu converso com meu corpo na cama antes de levantar, sabe. E geralmente eu passei a noite deitada e tal e fico com meu corpo de manhã. Aí eu estava tipo: "Ah, isso vai ser tão legal estar com todos esses corpos que estão buscando explorar algo diferente", sabe. E não tem que ser significante, não tem que ser significativo, vamos empurrar nossas barreiras para baixo e ok, o que mais é possível? O que mais é possível com nossos corpos? O que é que você deseja criar ou ser com o seu corpo que você ainda não escolheu? E eu quero explorar isso. E a outra parte que eu tenho chegando é baseado no segundo livro que eu escrevi, chamado Saindo das Dívidas com Alegria. Sabe uma coisa, senhoras e senhores, é sobre dinheiro. E você não precisa estar endividado para vir para essa classe, é sempre uma coisa que eu digo, as pessoas falam: "Ah, eu não tenho dívida". Você também pode criar riqueza, sabe de uma coisa? Você pode pedir por mais. E quando eu estava conversando com a Sarah hoje, hã, eu estava conversando com ela sobre na verdade, eu fiz uma chamada essa manhã na nossa assinatura Escolha, Mudança e Ação, e eu falei pra Sarah: "Você é uma das pessoas mais felizes que eu conheço", sabe. Eu e tem coisas algumas das histórias tem merdas na sua vida e as pessoas até falam assim: "É mesmo?", sabe, sim. E talvez você tá no YouTube, você tá vendo que ela tá sorrindo e eu digo: "Você a forma que você é, tão alegre, tão feliz", com frequência a gente deixa mensagem de voz uma pra outra, sabe. E eu estava comentando sobre que na maioria das vezes quando a Sarah deixa uma mensagem no meu telefone, tem essa esse ser exuberante, alegre, que traz a minha alegria em mim. E se a gente pudesse ser um pelos outros, assim, pudéssemos ser essa alegria que trouxesse alegria em alguém. E eu tenho algumas pessoas na minha vida que eu sei, quando eu ouço as mensagens delas, elas me fazem sorrir e eu sei que eu deixo uma mensagem de volta, e não é para provar de nada, não é nada assim. Apenas a felicidade que você pode ser consigo mesmo, que convida e inspira outra pessoa para algo diferente. E para mim,
em última instância, é o que eu escolho fazer Access Consciousness, é para isso, convidar pessoas, como eu disse, para uma possibilidade diferente. Então queríamos falar sobre corpos do dinheiro. Hoje eu mencionei com a Sara, e você falando sobre como as pessoas meio que olham para o dinheiro de uma forma diferente, e elas não olham para como o dinheiro na verdade contribui com o seu corpo e como isso trabalha junto, esse engajamento, atração. Então você gostaria de passar por essa estrada, navegar por isso, explorar do que você está falando, a que você estava referenciando para os ouvintes, senhoras e senhores? E Sara disse, sim, mesmo antes disso, eu gostaria de mencionar que a sua série de corpos, tudo o que você falou com relação a corpos até agora, sempre é uma pergunta, e é isso que eu amo sobre Access, e eu nunca experienciei quando se trata de corpos ou dinheiro até encontrar Access, é que não há resposta, só perguntas, sabe. E eu passei muito tempo julgando o meu corpo, tentando entendê-lo, tentando consertar, fazer todas essas coisas baseado no que essa realidade nos diz. Mas no momento que você está disposto a parar e fazer uma pergunta, é como se esse reino todo se abrisse, essa nova forma de fazer as coisas. Então, só para destacar essa diferença que Access tem com corpos. E quando falamos disso, bem, sabe, eu cresci bem pobre, eu diria, e nunca estabeleci uma conexão entre dinheiro e o que ter dinheiro significava para o meu corpo. E realmente, sabe, a forma que eu via as pessoas fazerem dinheiro era essa coisa, tipo, você faz dinheiro para sobreviver ou você faz dinheiro para ir levando. E conhecer pessoas como você e pessoas que na verdade estão dispostas a ter hedonismo e riqueza. Agora, Simone diz. Agora eu quero dizer, definitivamente teve momentos na minha vida que eu, sabe, bem, a gente sabe do meu livro Saindo das Dívidas com Alegria, eu estava criando para ser uma bagunça financeira. Sim, agora. E se ela diz: "Sim, mas essa é a diferença. Quando quer que as pessoas descobrem isso, eu as convido ouvindo a isso, onde quer que você tem disponível, onde você vê que o dinheiro realmente pode ser sobre criar um momento melhor para o seu corpo. O seu corpo é quem pode usar as roupas legais, comer a boa comida, voar de executiva no avião. Eu simplesmente não tinha colocado essas 2 coisas junto, feito um mais um, era muito separado do meu mundo. E quando você falou esse negócio de corpos e dinheiro, as 2 coisas você realmente não olha para elas como algo que pode ser, na verdade, tão próximo. Eu sei bem, a maioria das pessoas colocam negócio e dinheiro juntos, e relacionamentos e sexo juntos, e corpos é essa coisa descartada ali do lado, sabe, que você deveria ser, né, você não que fala que está aterrado, nada disso, mas tem poucas coisas que realmente te empoderam a explorar o que mais é possível com o seu corpo aqui no planeta. E se você estivesse apenas tocando a superfície do que está disponível? Eu lembro que você usou a palavra consertar antes, e tantas pessoas olham para seus corpos como se houvesse algo que elas tivessem que consertar, mas elas também olham para o dinheiro como algo que tem que ser consertado, sabe? Ai, nossa, se você pensar nisso agora, se você está ouvindo isso, ou as pessoas ao seu redor, amigos, familiares, quantas pessoas estão ok com seus corpos e ok com dinheiro? E se isso fosse uma possibilidade que poderíamos explorar, sabe? E você está falando do quanto você julgava seu corpo e etcétera, e eu também. E eu não saio 100% do julgamento do meu corpo, eu não conheci ninguém que já tenha saído, sabe? Essa eu não sei, essa coisa ridícula que a gente continua voltando para ela. E eu sei que eu já mencionei antes, sabe? Eu costumava julgar o tamanho, o formato do meu corpo, e daí de repente eu falei: "Ok, eu vou parar de fazer isso". E daí eu peguei o julgamento da idade, eu falei: "Espera aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô trocando o julgamento pelo outro". E se eu começasse todos os dias com uma pergunta, como você mencionou, sabe: "Oi corpo, o que mais é possível hoje? Que aventuras podemos ter hoje? Que nível de relaxamento podemos escolher? E que possibilidades podemos convidar?", sabe? Quantas fontes de renda podemos convidar para as nossas vidas? E nem tornar separado, mas ter isso, trabalhar e engajar uma coisa com a outra de uma forma diferente. E Sarah diz: "Sim, eu acho que realmente a chave aí é problemas ou possibilidades", e é tão fácil.
Sabe, até começar com isso, toda vez que você for para um problema com o seu corpo, problema com dinheiro, diga: "Ok, eu reconheço agora que eu estou olhando para o problema. Qual a possibilidade aqui? Qual a possibilidade por trás disso?". E se eu não estivesse focada em olhar para o problema, o que mais seria possível? Somente essa pergunta muda tudo. É como sim, e eu fui para o cabeleireiro hoje, e a assistente de cabeleireiro ia fazer paraquedismo, né, meu cabeleireiro adora paraquedismo, e a assistente nunca fez, e ela começou a falar de tudo que pode dar errado. E aí ela começou a falar, sabe, acidentes de kitesurfing e tal, e minha cabeleireira riu e falou: "Você sempre olha para o que pode dar errado. E se fosse o outro lado? E como você mencionou sobre problemas ao invés de possibilidades, quantos de vocês encontram conforto no problema? E conforto no problema, conforto o que pode dar errado, ao invés de isso pode ser a porra da experiência mais divertida que eu e meu corpo jamais tivemos, sabe, e gastamos dinheiro para fazer?". Pois há um nível de coragem e vulnerabilidade e não ser como todo mundo, não se encaixar como todo mundo, não ter problema com dinheiro, não ter problema com seu corpo, não ter que pedir desculpas por onde você está agora e de fato desfrutar do momento e falar: "Não, eu tô indo maior, eu tô indo mais grandioso, eu tô indo mais, vamos fazer essa merda". Sabe, e se fosse assim que você acordasse: eu vou criar mais dinheiro do que qualquer outra pessoa que eu conheço", só porque você pode. E não tá errado, quando eu digo isso, quantos de vocês: "Sabe, você não deveria pedir por mais dinheiro". Por que não? Ou com seu corpo, sabe. Você e eu adoramos ir pra academia. A gente adora. Nós fazemos todas essas coisas diferentes, a gente passa por fases de fazer alguma coisa, e daí: "É, não, vou fazer essa outra coisa aqui". Mas nós fazemos pela alegria disso. E você pode falar um pouquinho disso, de como é isso para você também, quando você fazia parte da parte do julgamento e agora você escolhe pela alegria disso? Sara diz, uma coisa que eu digo, quando você faz algo pelo julgamento, você sempre sai com mais julgamento. Eu lembro quando eu estava treinando em academia 6 dias por semana, e eu estava tão em forma, e eu me lembro de ir por um bar com um amigo, tomar drinks, eu fui no banheiro, essa mulher veio para minha amiga e falou: ela é uma treinadora, olímpica, ela como se eu devesse estar nas Olimpíadas, sabe, eu olhava, eu entrava num lugar e as pessoas me olhavam: "Uau", no meu mundo sempre tinha algo errado, sempre tinha pelo menos algo errado com o meu corpo. E isso é porque eu criei esse corpo para julgá-lo para esse espaço, eu tinha que trabalhar tão duro, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ficar 2 horas na academia por dia, mesmo tendo criado o que eu de fato queria, nunca, nunca, nunca nunca é. Não te deu, Simone diz. Então, quando você estava fazendo, você estava buscando resultado? Sim, sim. Algo que fizesse: bem, começou", disse Sara. Eu adorava, adorava, até no final, quando eu me dei conta: "Porra, eu nunca vou chegar nessa coisa que eu estou tentando criar, que não existe". Quando eu comecei, eu adorava descobrir o que meu corpo que poderia fazer. E ver o progresso semana após semana, sabe, passando um ano e meio treinando em academias, eu adorava até no final, quando eu estava esgotada de fazer demais, mas sempre mudava. No começo eu era para perder peso, aí eu perdi, depois era levantar peso pesado, daí eu fiz isso e no final era algo simplesmente ridículo, sabe, ter uma barriga de tanquinho. Para uma mulher acima dos 30 chegar nesse estágio com o corpo, sabe, algumas pessoas são feitas naturalmente, geneticamente, tem algumas partes geneticamente que algumas mulheres não poderiam alcançar com músculos e tal. Mas essa coisa que você tem na mente: "Ai, se eu tiver um tanquinho", mas eu garanto, mesmo que se eu tivesse um tanquinho, não teria sido teria sido outra coisa. Sim, exatamente. "Uau", Simone diz. Sempre aquele outra coisa, ao invés de bem, sabe, eu fui pra academia hoje e eu fiz um negócio de crossfit, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu cheguei lá, um dos caras da academia falou: "Ei, você veio pra isso?" E eu falei: "Não". E ele falou: "Poderia ser". Eu falei: "Poderia mesmo, tá bom, vou fazer". Foi tão divertido conhecer todas essas pessoas. "Oi, Simone", porque provavelmente eles fazem a mesma classe toda semana e eu era novata, mas foi tão legal, eles foram tão gentis, dando boas-vindas: "Você tá indo bem e tal". Foi ótimo, eu me diverti muito.
E daí, sabe, se você for correr ou fazer pilates, se na verdade você começasse a escolher o que te traz alegria, e sim, você muda o seu corpo, você muda. Sim, muito. Como perder peso, construir músculos, etcétera. Para mim, uma das coisas que eu pedi 2 anos atrás, foi mais força e flexibilidade. Isso é algo que eu sabe, na minha última viagem, eu viajava todas as manhãs basicamente, quase todas as manhãs, ou eu corria sim, eu gosto de correr com calor extremo, eu sou estranha, ou fazer um pouquinho de pilates, até mesmo 20 minutos para esticar, alongar e me mover, mas nunca era tipo: "Ai, eu tenho que fazer isso". Era quase sempre, se eu não escolher, meu corpo vai ficar tipo: "O quê? A gente vai só sentar numa cadeira por horas e horas, tá me brincando comigo? Não vai acontecer". "Ok, tá bom, entendi". Igualmente, sabe, eu tomo uma cerveja à tarde ou uma taça de vinho, um coquetel, sem julgar suas escolhas e escolher o que funciona para você e para o seu corpo. Sim, Sarah diz, e essa diferença toda em torno de quando você está criando algo pelo julgamento, ao invés de criar algo pela alegria. Apenas isso. E eu me lembro quando eu comecei, como eu disse, quando eu comecei essa jornada, pois as pessoas me veem e falam: "Ah, que esporte você fazia na infância? Onde você começou?" Não, esporte eu nunca. Era a educação física era a coisa menos divertida para mim na escola. Não, eu enrolava, eu faltava, não estava interessada de modo algum. As pessoas me veem e acham que eu cresci com o histórico atlético, e quando eu comecei a descobrir essas coisas sobre o meu corpo, literalmente, foi basicamente com 30 e poucos anos, eu não fa até então não fazia a menor ideia do que meu corpo era capaz, e agora, eu passei por esses anos, sabe, de ser realmente julgadora, e se tornou como: o que mais podemos fazer?" E talvez eu tiro uma folga da academia e depois vou para academia e me pergunto: "Será que eu ainda consigo fazer isso?" E outra coisa legal, quando você está disposta a mudar o seu ponto de vista, rapidamente você pode ver, pois o que também descobri, sabe, a indústria da saúde, do fitness é tão interessante, porque tem tantos pontos de vista, todos os lugares que você olha nas redes sociais, nas academias. Eu moro em Núrcia, na Costa Dourada, e você anda pelas ruas, sente as projeções, todo mundo olhando para os corpos um dos outros. E daí quando você tem essa coisa com o seu corpo, você reconhece e vê em outras pessoas. E, essa nem é mais a minha realidade, e tudo bem. E tudo bem para ser isso. Tudo bem ser isso para as outras pessoas. E é tão fácil para você começar a descobrir esse relacionamento com você. E sabe, eu te ouvi dizer tantas vezes. E se um relacionamento sempre fosse ser 20 vezes mais grandioso do que não tê-lo? E se o relacionamento que temos com os nossos corpos for sempre sobre ser pelo menos 20 vezes mais grandiosos do que não ter esse relacionamento com o seu corpo? Então, sim, Simone diz sim. E a gente mencionou algumas vezes aqui sobre não buscar o resultado. E se você está na pergunta, como Sara mencionou mais cedo, que pergunta você pode fazer hoje? Que pergunta você pode ser com seu corpo hoje? Ao invés de sempre procurar um resultado. E eu vou dizer, é interessante que fazemos essas coisas com corpos e dinheiro, pois é a mesma coisa com dinheiro. Se você escolher, e eu notei pessoas, sabe, ao longo de vários, vários anos trabalhando com pessoas, elas ficam tipo: "Ah, eu posso fazer isso, 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 então para que você vai, o que você vai me pagar?" Ao invés das pessoas que: "Ah, eu posso brincar com você, eu posso criar, eu posso fazer isso." E, tipo, dinheiro é como o subproduto que aparece do que você escolhe que te traz alegria. É assim que eu olho para isso. Se você não está escolhendo baseado no resultado de quanto dinheiro aparece, o dinheiro começa a aparecer. Dr. Dan Heer disse, sabe, muitos anos atrás, dinheiro segue alegria. Alegria não segue o dinheiro. E as pessoas dizem, bem, uma vez que eu obtiver o resultado que eu acho que eu preciso para ter essa quantia de dinheiro no banco, mesma coisa. As pessoas têm o dinheiro no banco e daí elas dizem: "Ah, não é o suficiente?" Sim, nunca é o suficiente. "Ah, eu vou almejar isso, vou almejar aquilo e aquilo outro." E se nunca houvesse um resultado e somente pergunta, e escolha e possibilidade e a contribuição do que você pode ser por você e para os outros, se você escolher a partir da alegria, da felicidade, da consciência, da contribuição, essa coisa toda é simplesmente fenomenal que pode aparecer. Sabe, eu estava conversando com alguém sobre. Eu tenho a praia do outro lado da rua, e ontem eu fui pra sabe, isso é engraçado, eu
Agora a praia mudou tanto por causa do clima, a a praia, sabe, mudou. Eu não tenho ido lá há tanto tempo, então eu tô andando, 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 e comecei a voltar e eu estava andando e falei: "Merda, eu acho que eu tô perdida". Sei lá, eu moro aqui há 12 anos ou algo assim, e daí eu falei: "Não". Eu comecei a voltar e eu estava indo e voltando. Sabe o que eu tive que fazer? Eu peguei meu telefone, digitei meu endereço para ver qual era a saída que eu precisava, porque a praia é bem longa e eu andei muito longe no outro caminho. Eu falei: "Caramba, isso é hilário". Mas a minha saída é tipo, a coisa toda tá mudando, sabe? A a enseada tá mudando tanto. Eu adoro que a natureza se permite mudar desta forma e não se julga nem nada. E não fazemos isso, sabe? A maioria das pessoas tende a julgar a mudança e ainda assim elas pedem pela mudança ao mesmo tempo. E se você parasse de resistir à mudança e começasse a abraçar a mudança e fosse fora de controle e recebesse o que está na sua frente, sabe? Tinha eu estava ouvindo uma classe que eu participei com os pés na água, sentindo a areia, eu estava tipo assim: "Ah, essa terra é incrível. E o que eu posso receber disso?". E foi simplesmente tão maravilhoso para o meu corpo e para tudo, não só para mim, para o meu corpo, mas o que eu escolho gerar, criar. E você sempre tem ideias para trabalhos, negócios, quando eu me dou esse espaço. E se você desse esse espaço para o seu corpo e esse senso de relaxamento e estivesse disposto a se perder no seu próprio quintal, sabe? E descubra o que vem a seguir. E se perder com o seu corpo, disse Sara. Se perder em descobrir do que ele está consciente, que talvez você nem sequer tenha ouvido ou nem soube, pois você tem essa coisa, como dissemos, esse programa, essa expectativa predeterminada. E se nem você soubesse do que pode aparecer? Isso me deixa tão empolgada, meu corpo fica realmente empolgado. A Simone diz: "Sim, pois a gente é tão mandão, né, e nosso corpo, eles erguem a mãozinha: 'Ei, dá licença, com licença senhorita, eu tenho um pouquinho de informação para você'", e você: "Não". E na verdade pode ser realmente fácil e divertido de Sara, se você me ouvisse. "Não", Simone diz. Sabe uma coisa com isso? Que é, você capta quando capta. Eu passei por cima do meu corpo por tanto tempo, e eu resisti, comi, bebi, fiz de tudo que o meu corpo estava falando: "A gente pode parar, a gente pode dormir", eu: "Não". Em algum lugar no meu mundo insano, eu achei que eu ia criar algo diferente pela resistência. E quando eu finalmente falei: "Sabe de uma coisa? Dane-se, e eu vou dizer eu vou ver como é ouvir meu corpo". Oh, meu Deus, é tão mais fácil. É, sabe, há apenas facilidade, até do ponto de vista de eu vou acordar e: "Ok, eu vou pra academia, tá-tá-tá-tá-tá, tem podcast, tem compromisso, tá-tá-tá, classe, coisa assim", e você vai pra coisa da academia, e de vez em quando eu tenho esse: "Ah, eu não quero ir pra academia", e eu começo a resolver na minha cabeça e não dura muito tempo, daí eu falo: "Para, corpo, você quer ir?". E geralmente quando eu tô lutando e falando que eu não quero ir, meu corpo diz: "Sim, eu quero ir", e eu vou. E ai, foi maravilhoso, ou vice-versa, você não vai e fica deitado no sofá ou vai ter uma soneca e simplesmente é maravilhoso, sabe? Ouvir o seu corpo, ele vai te falar: "Eu falo, eu te mostro". E Sarah diz: "É um senso de humor, é engraçado, tem essa personalidade própria". É quase como descobrir um novo melhor amigo todos os dias e também, pois o que quer que você está fazendo, se você tem um esporte, algo que você gosta, se o corpo gosta, mas com que frequência a gente vai, tipo: "Ah, eu realmente queria ir pra academia. Meu corpo não queria ir pra academia hoje". E daí a gente começou a entrar na culpa de não ir pra academia e o seu corpo, sabe: "Ei, se você conversar comigo, a gente pode rir, a gente pode descobrir outra coisa, até comer mais comida hoje". Sim, tomar um milkshake de chocolate. É, sim. Adorei, Simone disse. Uau, isso é realmente legal. Muito obrigada, Sara. Tem sido uma conversa ótima. Obrigada por estar aqui. Frank desapareceu conosco, mas tudo bem. Que sorte que eu tô com isso aqui de outra forma. A gente ouvi-la roncando no meu quarto. Adorei.
Eu tenho uma pergunta para você, Simone diz. Uma pergunta aleatória. Você vai para o México para ir para a classe de escolha de possibilidades que eu farei em setembro? Isso foi tipo, eu não estou certa ainda, na verdade, porque você tem o que você tem. Bem, se você for, você gostaria de ir num jatinho particular do México até Porto Vallarta? O seu corpo gostaria de ir num jatinho comigo? Eu nunca fiz isso, deixa eu perguntar. Ah, sim, a gente pode pegar uma garrafa de champanhe e ir no jatinho particular. Fenomenal. E se você vier, você está convidado. Obrigada, obrigada, minha amiga. Obrigada por me mostrar tanto disso também. Realmente, sabe, ter um momento para todo mundo nesse mundo, de ser grato pelas pessoas nesse mundo que estão dispostas a ser diferente com relação a isso. E definitivamente você é uma dessas pessoas que estão me mostrando tanto com isso, tanto, tanto. Definitivamente estou disposta a ser diferente, Simone diz. E esse é só o comecinho, vamos lá. Sabe, olha para o seu corpo também. Um outro convite para vocês entrar no YouTube e ver isso, Sara diz. Se você está seguindo, acompanhando a Simone ao longo dos anos, olha para essa coisa fenomenal. Sabe, é como a melhor garrafa de vinho que você já viu. A idade traz tanta beleza. Alguém falou assim para mim: "Você tá tão mais feliz e mais jovem", e eu falei: "Eu tô mesmo, sim. É isso, eu estou". E o que mais é possível, então sim. Obrigada, corpo. Sim, eu sei. Obrigada, Sara, por vir. E eu verei você amanhã e eu estou muito empolgada com isso. E o Frank, se vocês quiserem descobrir mais sobre qualquer uma dessas coisas, por favor, confira accesscoach.com. Temos facilitadores no mundo todo, ok? Praticantes e facilitadores para classes de barras, fundamento, várias coisas diferentes. Então, por favor, confira. E também eu tenho a série de corpos a seguir, que eu disse começa no dia 4 de julho na América, 5 de julho aqui. Você vai ter uma chamada comigo a cada 2 semanas. Tem um grupo de WhatsApp. Você pode participar ou não do grupo do WhatsApp, cabe a você. Mas está lá para a gente interagir, engajar, dar algumas tarefas, etc. E realmente eu estou ansiosa. Eu sei que o meu corpo está também. E saindo das dívidas alegremente, com alegria, tem várias coisas. Venha brincar. Venha brincar. Eu sei que é uma possibilidade diferente com tudo. Você não tem que ter um problema na vida, você pode ter possibilidades aparecendo. Então, obrigada, senhorita Saraote. Obrigada por se juntar a nós, pessoal. Tchau, tchau. Se você gostou deste podcast, por favor, se certifique de clicar no botão de seguir ou se inscrever na sua plataforma favorita para ser notificado de novos episódios. Nós lemos todos os comentários. Se você gostaria de saber sobre algum tópico, nos avise. E se você gostaria de saber mais sobre as ferramentas, informações e classes mencionadas no podcast, vá para simonemilacas.com e me siga no Instagram, no @simonemilacas. E para o podcast, tem o próprio link no Instagram, @Choice, Change and Action. Não se esqueça, você pode baixar as notas do show e, por último, se divirta muito hoje.